a gente está começando mais um Red Talks aqui na Igreja Red e o tema que a gente está tratando é o guardrails e hoje a gente vai falar sobre guardrail nas finanças. Eu quero pedir para abrir a câmera aqui. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Volta aqui para minha câmera. Eu sou Taveira Júnior, um dos pastores aqui da igreja, e a gente está hoje com o João, com o Abner e com o Tiago. E esse tema aqui é um tema muito importante que a gente quer compartilhar com vocês. Eu quero já começar lançando na nossa conversa aqui essa pergunta. Qual é a relação de vocês com o dinheiro? Como é que a gente lida com o nosso dinheiro? Como é que vocês lidam aí? Histórias, experiências, por favor. Quem começa? Bom, eu já compartilhei um pouco na mensagem que nós pregamos aí na série Guardrails nas Finanças. E se você não assistiu a mensagem ainda, o pessoal vai colocar o link aqui e você pode acessar a mensagem para ouvir. Eu contei muitas histórias e a verdade, lá que eu conto, é que eu sempre tive muita dificuldade com o dinheiro. Eu sempre fui aquele cara gastão. Meu pai, ele dava uma mesadinha para mim e para o meu irmão. Meu irmão guardava tudo e eu gastava tudo no mesmo dia, em poucas horas, com qualquer coisa. Então, desde cedo eu tive muita dificuldade com o dinheiro, sempre fui muito consumista, muito levado pelos meus desejos, e isso foi tratado. Deus tratou isso na minha vida de muitas formas, por meio de perrengues, por meio de pessoas, e hoje eu posso dizer que eu fui transformado. Eu ainda preciso vigiar, claro, mas também no nosso casamento hoje Deus trouxe um equilíbrio muito legal. Posso já fazer um comentáriozinho sobre essa tua Pode. fala? Tu precisou ter bastante dinheiro, uma boa quantia de dinheiro para começar a administrar corretamente, ou tu teve que administrar já com o que tinha, começou a se Não, virar? eu acho que o começo, Taveira, muito boa a tua pergunta, o começo é admitir que você tem uma dificuldade. Boa. Admitir, perceber que você tem uma fraqueza e buscar ajuda. E submeter-se a um processo, a um planejamento. Então, eu tive essa ajuda, eu fui buscar ajuda quando eu estava no começo do meu ministério pastoral, eu tinha acho que 20 anos de idade, e eu busquei mentoria nessa área. Foi uma mentoria não só financeira, mas especialmente do meu coração também, tratando áreas da minha vida. E depois Deus me abençoou com uma esposa, que foi resposta das orações da minha mãe. Minha mãe orava, né? Dá pro Tiago uma esposa que seja muito forte nas finanças. Quando nós casamos, eu não casei só com a Nath, eu casei com o Excel também, né? Então, hoje a minha vida é na frente de uma tabela de Excel, cara. Então, assim, para ver como é possível viver uma transformação e como foi legal viver essa experiência hoje e ver o resultado disso. Eu pergunto isso porque às vezes as pessoas falam que eu não tenho dinheiro mesmo, então não tem como gerir, não tem como administrar. Por isso que eu lancei essa pergunta pra ti, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, de quando eu tiver uma boa quantia, eu vou conseguir administrar bem. Sim. E vocês, qual é a relação de vocês? Bom, a minha é muito parecida com o Matis, assim. Eu lembro que meu primeiro trabalho, eu estava saindo da adolescência para me tornar jovem, e eu recebi o valor em espécie, né, na época, em dinheiro, assim. E eu morava com meus pais, eu não tinha compromissos financeiros, e eu começava a sair do meu trabalho e procurar com que eu vou gastar o dinheiro esse mês. Então eu entrava numa loja, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, sem noção nenhuma de poupar, de guardar, de para o dinheiro ocupava naquele momento da minha vida, né? Então eu era desenfreado, assim. Hoje eu consigo, como o Matos falou, também sou muito do Excel, dos números, dos cálculos ali. E a Thaís com certeza me ajudou a chegar nesse patamar. Acho que todos nós, né, as mulheres nos ajudam são os nossos guarda-reios nesse sentido. Então eu vim de uma cultura desenfreada de usar o dinheiro para benefício que eu nem precisava, na verdade. Mas graças a Deus eu fui aprendendo nessa trajetória. Tive a oportunidade de gerenciar uma empresa, eu abri uma empresa, né? Então são formas de gerenciar diferentes. E acho que tudo isso contribuiu para hoje, pessoalmente, ministerialmente, na minha família, eu tenho uma boa gestão de recursos. Massa. João? A minha história é um pouco diferente dos dois aqui. Eu venho de uma família simples, financeiramente falando também, mas minha mãe tinha que se virar em casa para suprir as necessidades, porque meu pai quase não ajudava financeiramente em casa. Ele gastava muito do nosso dinheiro, do dinheiro que ele ganhava, com vício, com bebida e tudo. E minha mãe sempre foi muito controlada, mesmo ganhando pouco, ela anotava tudo num caderno. Eu lembro dela escrever todos os gastos que ela tinha no caderno. E observar isso me tornou bem mão de vaca, assim. Desde muito pequeno, eu ganhava o chocolate, minha irmã comia o chocolate muito rápido, e eu comia, tipo, um quadradinho, depois no outro dia comia outro quadradinho. A Thaís até tem raiva, porque é assim que funciona. Se eu deixar pra comer quadradinho, ela come mais rápido do que eu, lá em casa até hoje. E eu lembro de criança, assim, ganhava R$1, R$2, e com
poucos anos eu tinha economizado R$50 e eu tinha R$50 com uma criança, que era uma raridade, assim, né? Mas eu percebo que a minha relação com o dinheiro, por conta desse jeitão de controlar, gerou um outro problema, que é até uma ansiedade, assim. Eu meio que quero trazer a minha própria segurança, ter o próprio controle. Em alguns momentos, quando isso não foi possível, eu fiquei bastante angustiado, né? Quando eu ia estudar no seminário, a preocupação de que eu não ia conseguir pagar as contas, na época de casar, preocupar que as coisas não iam funcionar. Há poucos anos atrás, quando o nosso segundo filho nasceu, a vida deu uma bagunçada e a sensação era de que, meu, eu tô perdendo o controle, e aí até a dependência de Deus foi meio colocada em xeque, porque eu me sentia que o meu mundo tava caindo, assim, meu jeitão de tomar conta das coisas, né? Então a minha relação foi, até hoje é meio assim. Interessante. E a tua relação? Cara, a minha relação é muito louca, porque também eu sou um cara, eu gasto dinheiro, eu gasto bastante dinheiro, o que eu tenho, né? O que eu consigo gastar, eu gasto. Até a gente viajou recentemente de férias e perguntou, e aí, o pessoal perguntou, e aí, como é que foi a viagem e tal? Eu falei, cara, gastei mais do que devia e menos do que queria, né? Mas é uma relação interessante. Eu, desde cedo, vivi numa família também sem uma estrutura regular, assim, de organização de finanças, de planilha. Meu pai é funcionário público, então ele sempre trabalhou, veio com o salário que tinha do funcionalismo e pagava as contas, fazia um consignado aqui ou outro, o carrinho era o simples, tinha uma conta na padaria e tal, e eu cresci nesse ambiente, assim. Então, para mim, sempre foi muito difícil organizar isso, né? E quando eu casei, também, casei com a Fran, bancária, na época ela era bancária, aí a gente começou a organizar as coisas, assim, começamos peraí, temos isso de entradas e temos isso de despesas, e aí a gente começou a balancear, né? E uma coisa interessante que a gente, não sei se a gente pode entrar nesse assunto ou vai entrar depois, durante a conversa, mas o que mudou muito a nossa relação com o dinheiro foi quando a gente decidiu trabalhar com uma finança só dentro de casa. Antes ela tinha as contas dela, no início do casamento ela tinha o salário dela e a conta dela. E eu tinha o meu salário e a minha conta. E era assim, tem que pagar água, alguém paga. Tem que pagar o gás, alguém paga. Tem que pagar o aluguel, tem que pagar o financiamento. Pá, beleza. Sobrou dinheiro, tu gasta o dinheiro, eu gasto meu dinheiro. E aí chegou um momento da nossa vida que isso não estava dando mais certo, porque um estava endividado ou o outro estava endividado. Falou, não, peraí, vamos juntar as contas, vamos depositar o dinheiro numa conta só, vamos trabalhar de forma conjunta. Cara, isso mudou a nossa relação de matrimônio, de conversa, de sentar na cama e alinhar a vida, de alinhar as expectativas, de saber o que pode gastar ou não. Até o diálogo melhorou, porque é uma coisa tão interessante assim que muda, né? E eu lembrei do que o Abner falou sobre gastar o dinheiro com o primeiro salário. Eu nunca me esqueço, cara. Meu primeiro salário, eu ganhava, acho que eu ganhei 800, 900 reais. Eu trabalhava numa loja de calçados, assim, recebia... e o banco me deu o cheque. Eu tinha, sei lá, 19 anos, 18 anos. Não, nem isso, uns 16, 17 anos. E aí eu fui numa ótica lá em Floripa, nunca me esqueço, Ótica Quevedo, o nome da ótica, e comprei um óculos de sol de uma marca chamada Evoque. Cara, o óculos custava 900 reais. E era meu salário. Eu não podia pagar e ficar sem dinheiro. O que eu fiz? Fiz no cheque. Fiz em 6 vezes. A mulher falou, você pode fazer 6 vezes. Eu fiz 6 cheques pra ter um óculos, cara. Eu contava muito isso pros adolescentes na época. Eu falei, cara, como a gente gastava o dinheiro desenfreadamente, assim. Justamente por isso, né? Morava com os pais e tal. E na minha casa, meus pais, hoje, depois de eu adulto, que eles compartilham as contas. Porque antigamente eles não compartilhavam. Meus pais, principalmente, falavam, não, tá tudo bem, filho. Dá ou não dá. Eles só falavam dá ou não dá. Mas eles não falavam, olha, a gente está pagando a geladeira, a gente está pagando o financiamento do carro. Então, acho que isso é importante a gente lidar com essa relação hoje. E eu tô puxando essa minha história, né, de ter comprado o óculos de Evoque para ver com vocês quais são as armadilhas que o dinheiro pode trazer na vida da gente. Sei lá, desde um produto que não cabe no seu orçamento até tantas outras coisas que a gente vê na televisão, nas redes sociais. Quais são essas armadilhas que vocês acham interessante comentar? A gente vive hoje, Taveira, numa cultura que é completamente cercada, permeada pela ganância. E o marketing, a publicidade, os produtos, né, as empresas por trás desses produtos exploram essa ganância do nosso coração, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa estabelecer aqui é que o dinheiro, ele não é em si mesmo ruim,
né? O dinheiro, ele é neutro. O problema do dinheiro não está no dinheiro em si, mas naquele que detém o dinheiro, né? O problema está no nosso coração. A maneira como nós usamos o dinheiro revela a condição do nosso coração. Então, a Bíblia, ela diz que o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O problema é amar o dinheiro. E amar o dinheiro é ganância. Então, hoje, se a gente for sincero sobre esse assunto, eu acho que tem muitas histórias ao nosso redor de golpes. E golpes de todos os tipos. Dos mais simples, de WhatsApp, aos mais sofisticados até. Eu estava assistindo essa semana um vídeo sobre um casal que disse o seguinte: franquia é golpe. Agora é polêmica, hein? Nossa, isso aí polêmica. é interessante, hein? Ele falou, franquia é golpe. E eu acredito que existam franquias que talvez sejam de fato um negócio bacana, mas boa parte delas aqui no nosso contexto brasileiro são de fato não apenas um golpe, mas um esquema de pirâmide, onde só ganha quem está lá em cima, só que eles vendem para você a ideia de que você vai enriquecer, que você vai comprar aquela marca e você agora, em nome desse desejo de enriquecer, do status de ter um negócio, de ser empresário, porque agora tá na moda isso também, né? Não sei se vocês já viram nas escolas, agora virou um xingamento. Você é CLT. É um xingamento nas escolas. Você é um CLT, né? Porque a moda é ser empresário. Então, nesse desejo de ser um empresário, você quer um caminho mais fácil, uma franquia. Eu vou ganhar dinheiro e tal. E aí os caras te pegam. Então, assim, esse é um exemplo, mas tem vários exemplos. Eu lembro, desculpa eu tomar o tempo, mas a Dona Marguinha, vou contar uma história da Dona Marguinha, que ela é... Gente, vou cantar a bola aqui. Ela é o melhor lugar para golpe. Para quem tá ouvindo aí... Mas eu conheço algumas pessoas da minha família também, depois eu posso indicar. Não, mas eu já tenho vários acordos com ela. Ela não pode fazer isso, não pode... Ela chegou na rodoviária do Tietê e aí o pessoal perguntou para ela assim, a senhora tem um cartão Visa? Ela, tenho... Então você tem direito, naquela hora você vai ganhar Sala VIP da rodoviária. direito ao não sei o que, não, era um fone de ouvido, não sei o que, em vez de ela pagar 1.500, ela ia pagar 1.000. Quando ela chegou em casa, o fone custava R$300. Mas eu liguei para os caras, fiz eles devolverem o dinheiro, falei, olha, vocês estão usando dessa inocência e vulnerabilidade, muitas vezes da própria terceira idade, né? Então, a Marguinha tem sido trabalhada aí, né? Mas existem muitas Marguinhas por aí também, e não só Marguinhos. Marguinhos. E às vezes a gente cai nessas. A gente cai. E o grande lance é a ganância, o amor ao dinheiro. Uma das armadilhas que eu mais vejo pegando as pessoas é o algoritmo, né? Hoje, se a gente conversar aqui, precisamos comprar, vamos falar de óculos. Cara, você vai abrir seu Instagram, sua rede social, e é só esse óculos patrocinado. Então, como as pessoas têm usado de uma excelente ferramenta, de uma excelente avançada tecnologia para alimentar essa ganância, esse desejo. Então você vê um anúncio por um preço, depois um anúncio é aquilo, mas você ganha um brinde, e aí você vai entrando, você clica e aí, cara, você acaba comprando, né? Então, uma grande armadilha dos tempos modernos, eu acho que é o algoritmo por trás dessas redes sociais. Eu tenho uma outra armadilha que eu acho que talvez seja um pouco diferente disso, que é a gente achar que a gente é igual a todo mundo e que a gente pode igual a todo mundo. Lembrar que, por exemplo, nossa mãe falava, você não é todo mundo, né? Mas eu lembro que quando eu era adolescente, alguns amigos tinham uma condição boa e eles compravam algumas roupas, aquela coisa que você quer parecer bonito para as menininhas, e eles compravam sempre roupa numa loja que tinha na nossa cidade, que era da Coach, assim, tinha as roupas que eram mais caras. Eu não podia, comprava na Pernambucana quando dava, Coach, assim. Nunca, cara, Coach era muito caro. Minha mãe comprava pra mim na Pernambucanas e ganhava só no aniversário e no Natal as roupas. E cara, pra mim, pra nossa família, C&A e Renner era... elite. Você tá louco. E esses meus amigos compravam, assim, daí eles, de vez em quando, apareciam com a roupa e eu falava, meu sonho era isso. E eu ia falar com a minha mãe... impossível. A camiseta na época custava, sei lá, R$200. Isso era
20% do salário da minha mãe. E a gente começa a se comparar com outras pessoas. E eu tenho visto isso a todo momento em aconselhamentos, em relacionamentos. E a gente mudou só a figura disso, né? Então a gente olha um amigo indo viajar pra fora e a gente fala assim, esse é meu sonho, eu preciso fazer isso. Porque ele mora aqui do meu lado, ele mora na casa próxima. Se ele pode fazer, por que eu não posso Estuda fazer na mesma também? escola que eu, né? Isso. Eu preciso agora ter plano de saúde, porque todas as pessoas da minha região têm. Aqui em Indaiatuba, muita gente, a maior parte das pessoas mora em condomínio, então eu também quero morar em casa de condomínio. Mas peraí, nem todo mundo pode ter as mesmas coisas, né? E eu posso me esforçar, eu posso trabalhar, eu posso desenvolver minha carreira, a gente pode até falar sobre isso, como é importante a gente fazer isso também, mas a gente precisa olhar o nosso momento de vida, a gente precisa aceitar o que a gente tem, a gente precisa ser feliz com o que Deus nos dá. E essas comparações, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar que a gente está fazendo isso, mas a gente se compara com os outros, se coloca nessa pressão, se coloca em alguns lugares que a gente talvez não poderia. Precisa dizer, não, eu não posso ir jantar com você hoje porque eu não tenho essa condição, não posso viajar. Acho que esse também é uma armadilha que a gente cai e de repente está enroscado, né? Ô, João, e aí deixa eu puxar o gancho disso, jogando polêmica, que é legal. Mas, cara, o Instagram se tornou uma grande vitrine de armadilhas. Uhum. Porque dentro do que você está falando, um dos assuntos mais comentados no Instagram e que mais gera engajamento é posicionamento. Qual é o seu posicionamento? Ele mostra a foto do Messi vestido de qualquer jeito, depois o Messi com um terno. Aí ele mostra o cara vestido desse jeito, depois o cabelo arrumado. Visagismo. Visagismo. Então, posicionamento. Qual é o seu posicionamento? O que você está comunicando por meio... E não há nada de errado de a gente se vestir bem, não há nada de errado, mas isso começa aos poucos a tomar o nosso coração e se tornar uma prioridade, né? E aí vem aquele lance também que eu tô até cansado de arquétipo. Qual é o seu arquétipo? O arquétipo do rei. Então você tem que se vestir como um rei. O arquétipo do ditador. Então Gente... Então você percebe como aos poucos a cultura vai influenciando a nossa maneira de pensar e não mais a palavra de Deus. O único jeito de ser um profissional bem-sucedido é se eu tiver essa roupa, eu usar esse carro, fazer essas E eu coisas. tenho que ter uma vida assim, um status assim, eu tenho que transparecer assim, eu tenho que ter uma vida que nem eles têm, e o cara tá dentro de uma BMW dizendo, olha, clica aqui que agora eu vou te contar o segredo de como eu ganhei muito dinheiro e você também vai ganhar. Só que no fim das contas o cara não ganhou dinheiro trabalhando, ele ganha dinheiro com os cliques das pessoas que vão lá na ganância fazer o curso dele, entendeu? Então é uma cultura tão permeada pela ganância e a gente está tão tomado por isso, tão moldado por isso que a gente nem percebe. Eu atendi um casal e pensando, na verdade, em vários cenários, né? Mas uma pessoa que acredita que eu sou a média das 5 pessoas com quem eu convivo, Jesus. e aí Ah, eu isso é preciso muito então bom, conviver mano. com pessoas Mas que é têm recurso, esse mundo né? Isso é muito bom, coach, isso é muito né, bom. cara? Essa coisa assim E misturada. isso permeando cada vez mais cedo. Pré-adolescentes que não têm Instagram, não têm redes sociais, mas no contexto da escola, eu quero andar com aquele grupinho, porque aquele grupinho é o mais descolado, é o mais admirado da escola. Chega em casa e fala, mãe, a gente nunca foi pra Disney. Nossa, minha amiga foi 2, 3 vezes. Então, não só a internet, gente que a gente não conhece As influenciando. relações também, né? Pessoas que estão ao nosso redor, as amizades que a gente escolhe, e a gente começa a olhar para eles falando, poxa, eu preciso conquistar aquilo que ele conquistou para fazer parte do grupo, para pertencer a esse grupo. Então, de novo, né, a ganância sendo atacada na internet, no ambiente de trabalho, na escola, no condomínio, na academia. E recentemente uma pessoa virou pra mim e falou assim, Thiago, tá vendo essa camisa aqui, ó? Eu paguei X reais, era um valor bem alto, mas eu preciso usar essa camisa pra ser respeitado, né? Para que as pessoas olhem pra mim. Então, você está vendo isso? Eu preciso comprar uma camiseta, uma roupa da Hugo Boss para que as pessoas me respeitem, para que as pessoas me enxerguem como eu sou realmente. Então, assim, gente, isso é completamente distante do que Deus está nos convidando para viver, né? Não é errado se vestir bem, não é errado a gente se apresentar bem, mas que lugar isso está tomando na nossa vida, no nosso coração e nas nossas finanças, né? É tudo uma questão de condição, né? Essa questão da ganância, isso que o João falou. Até o momento, ter tal coisa, ter tal carro, ter tal produto, ele precisa estar alinhado com a condição que você tem para ter aquilo. Pelo que eu estou ouvindo que vocês estão falando, a máxima seria essa, dependendo da condição que eu tô e das comparações que eu faço com as pessoas, né? Tá vendo? Pode falar. Só para complementar isso, eu acho que condição e contentamento também, assim, né? Isso é importante. Eu acho que uma das coisas que nos move a tomar decisões erradas financeiramente falando Ingratidão. é a nossa ingratidão, é a nossa falta de estar contente com aquilo que a gente tem. Cara,
hoje, olhando para mim, para o meu casamento, para a cidade onde eu moro, cara, eu tenho muito mais do que eu preciso, muito mais do que eu sonhei um dia em ter. Por que eu não tô feliz? Por que isso para mim agora é o piso e não o teto? Por que agora isso se torna o primeiro patamar do meu padrão de sucesso? Então, acho que contentamento é algo que tá sempre rodeando esse assunto da ganância também. E meu filho já nasce aqui, né? Meu filho já agora começa a Exatamente. olhar pra Calma, isso. Taveiro, eu sei que você quer seguir adiante, cara, mas... Não, mas eu quero falar uma experiência minha depois disso aí, mas pode Não, seguir o não seu. deixo. Não pode? Tá É. bom. Que pena. Você é o rosto. Não, cara, mas dentro do que você falou, assim, de eu tenho condições, essa também é uma armadilha, porque às Tá. vezes a gente fala assim, puxa, mas eu tenho condições, então eu posso. Tá. Não necessariamente, porque a nossa mentalidade é a seguinte, né? A gente vai falar isso lá na frente depois. A nossa mentalidade é assim, 10% é de Deus, Tá. dei os 10%. Então os outros 90% eu faço o que eu quiser. Eu Então- tenho condições, eu posso. Então é né? juntar o condições com eu preciso, né? Tipo, Não, a grande questão é a seguinte, 100% é de Deus. Tá. Esse dinheiro não é teu. Não é que eu tenho condições. Esse dinheiro é um empréstimo de Deus. Tudo Boa. que nós temos pertence a Deus. Então a pergunta não é eu tenho condições, eu vou comprar. É o que Deus quer que eu faça com esse dinheiro? Onde eu Excelente. devo investir? Como eu devo administrar esse dinheiro? O que Deus pensa sobre isso? E a Bíblia fala muito sobre isso, né? Legal. Essa questão da comparação do João me lembrou quando eu fiz um trabalho missionário em Guiné-Bissau, né? Morei 6 meses lá. E realmente, o tempo que eu fiquei lá, todas essas questões que a gente vê hoje na nossa realidade, cara, não fazia sentido. Tipo, eles acordavam, viviam com a situação deles, com a realidade deles. E quando eu voltei desse período, isso que o Abner falou do contentamento, eu lembro exatamente de como foi tomar um banho quente depois de 6 meses e valorizar um banho quente. Falar, cara, fiquei 6 meses Coisa sem tomar simples, um banho. né? Coisa simples, de contentamento. Deitar na cama, no colchão, que faz massagem, e falar, caramba, olha só que coisa boa. Então essa questão de comparação e contentamento é muito... Segunda Timóteo, 1 Timóteo 6 é o guarda-reio da vida financeira, é cultivar o contentamento. Quando Paulo diz assim, pois a devoção com contentamento é grande fonte de riqueza. A maior fonte de lucro é o contentamento. É o contentamento. É entender que eu não preciso mais daquilo que Deus já me deu. E ele diz assim, tendo que comer e o que vestir, estejam com isso satisfeitos. Então é aprender a valorizar as coisas simples da vida e talvez abrir os olhos para perceber quão abençoados nós já somos. Verdade. Né? E, Matos, a gente tá fugindo um pouco do roteiro, mas acho que tá bem legal o papo, né? Eu acho que depois de uma certa idade, de uma certa caminhada com Cristo também, a gente começa... E eu sei que a gente tá falando sobre finanças, mas a gente começa a dar valor para outro tipo de riqueza, né? Sim. A gente começa a olhar falando, cara, eu achava que com 30, 35 anos, riqueza era ter esse carro, Cara, hoje eu olho para chegar em casa, depois de um dia de trabalho, ver a minha filha brincando, minha esposa lendo um livro, isso para mim é muito rico. Então eu acho que também tem uma certa necessidade de um esforço nosso de reconhecer atrás de qual riqueza a gente está correndo. Dinheiro para quê? E eu, tratando diretamente com a nova geração da nossa igreja, muitos chegam pra gente falando, nossa, meu sonho é ser rico, meu sonho é ser rica. E a pergunta nossa sempre é, mas para quê? Você quer ser rico para quê e rico de quê? Porque ter dinheiro não significa ser rico nos padrões do que nós hoje admiramos como cristãos um pouco mais maduros do que quando a gente gastava comprando R$900 um óculos, assim. Então, acho que essa questão de contentamento, de riqueza, óbvio, né? Nós precisamos do dinheiro. O dinheiro é necessário hoje. Agora, eu quero correr a minha vida inteira atrás de acumular dinheiro. Eu me lembro de uma família próxima à minha, que o pai morou acho que 10 anos nos Estados Unidos. Ele foi para lá com 2 filhos pequenos, a esposa, falou, olha, eu tô indo, eu vou juntar uma grana boa e eu volto para a gente ter um padrão de vida excelente. Cara, a família destruída. Por quê? Porque os filhos não tinham contato com o pai vinha de 2 em 2 anos, falava, olha, tá indo bem, tá? Eu volto em breve. E voltava para lá. Então, assim, qual o padrão de riqueza essa família tinha como... E todo mundo que trilhou esse caminho da busca pela riqueza se frustrou lá na frente e descobriu a verdade de que o dinheiro não é, de fato, algo que traz essa alegria, essa verdadeira felicidade. O próprio Salmo 128 diz isso, né? Mostrando esse homem que é feliz sentado ao redor da mesa com seus filhos e tudo mais. Salomão descobriu isso, então... eu acho que quando a gente é jovem, a gente não consegue enxergar. A gente precisa crer
naquilo que a palavra de Deus diz e na experiência de pessoas que já viveram isso, como o próprio Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes para nos alertar sobre isso. Então, como a Bíblia é incrível também nesse sentido, né? Já que você está citando a Bíblia, vamos conversar um pouquinho sobre o que ela fala, então, sobre o dinheiro, sobre o manuseio, sobre o uso. Eu sei que na pregação você levantou alguns tópicos sobre isso, alguns temas sobre isso. Eu queria que a gente discutisse um pouco sobre esses assuntos. Eu acho que tem 4 pontos que Salomão, a gente falou de Salomão, então Salomão, ele, no livro de Provérbios, o sábio, né, ele ensina 4 princípios para lidar com o dinheiro. Eu vou citar os 4, mas a gente trabalha um por um. Tá bom? Então o primeiro ele cita ganhar dinheiro eticamente, por meio do trabalho. A gente ganha dinheiro trabalhando, ralando, né? Ganhar dinheiro eticamente, ganhar eticamente, gastar planejadamente, guardar com propósito e doar generosamente. 4 princípios. Vamos trabalhar um por um. Então, o primeiro seria ganhar dinheiro eticamente. A Bíblia diz que quem trabalha com dedicação prospera, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, eu recentemente vi uma pesquisa da geração Z que veio com esse papo de mas a gente não quer uma carreira longa, a gente quer fazer o que a gente ama, e hoje tem uma geração aí chegando na casa dos 30, 35, 40 anos que não tem nada. E eles descobriram que não são felizes. Uma boa parte está entrando em depressão porque descobriu que não tem mais como conquistar, porque não construiu nada. Então é uma grande frustração também. Foi o engano do trabalhe fazendo o que você gosta e você nunca vai precisar trabalhar. Quando a Bíblia diz que há tempo de plantar e há tempo de colher. O tempo de plantar a gente sabe. Que é um tempo difícil, é um tempo árduo, mas tem muita gente que não entende esses momentos da vida e é uma geração que já com 13 anos já quer colher. Mas colher é lá na frente. Eu vejo, né? Eu vejo no Instagram, principalmente, alguns adolescentes, assim, 17, 16 anos, se posicionando como especialistas em marketing, consultores disso, consultores daquilo. E isso que tu falou faz muito sentido, esse aceleração do processo de enriquecimento, né? De conquistar logo. Então ele já quer estar com 25 anos aposentado. Não, pulando etapas. Isso, né? Pulando etapas. Queimando ciclos, né? Tem um texto bíblico que diz o seguinte: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e só depois constitua a família. Então, assim, a Bíblia está mostrando que na vida, na construção da nossa jornada, existem etapas e ciclos que devem ser cumpridos, cada um a seu momento. Então, antes de eu casar, eu preciso trabalhar. Antes de eu casar, eu preciso estudar. Existem ciclos que vêm antes dessas etapas de curtir, de se aposentar. Então, hoje, essas etapas estão invertidas, né? Tem gente casando antes de estudar, gente casando antes de trabalhar. Aí entra no casamento, não tem como sustentar a família. E aí... E a culpa é da sociedade. É culpa da sociedade, né? E aí vai buscar atalho, vai buscar na internet algum meio, alguma coisa. Mas isso vira uma bola de neve, acaba atrapalhando o casamento, atrapalha a vida dos filhos, porque acaba se endividando, não consegue pagar a mensalidade, escola. Isso traz uma série de problemas, porque não soube se planejar, se preparar, estudar, cumprir os ciclos, cada um a seu momento. Sim, eu estava pensando aqui em Gênesis capítulo 3, quando o evento da queda, né? Uma das consequências da queda foi que Adão tinha que agora ter mais trabalho, ia ficar mais difícil conseguir a alimentação e conseguir cultivar a terra, né? O trabalho não é uma consequência do pecado. A Bíblia vai deixar claro que Adão já tinha uma responsabilidade no jardim, mas pós-queda, o trabalho ficou muito mais difícil. E a gente está querendo uma vida que Deus prometeu apenas para a eternidade e uma vida que Deus planejou antes da queda para hoje, né? Então, trabalhar vai dar trabalho. Trabalhar vai ser difícil, vai ter que acordar cedo mesmo, vai ter que dormir tarde. Existem fases da vida que vão ser ainda mais difíceis. Existem contextos, países, cidades que vão ser mais complicados. Estando preparado, já é difícil pra caramba conseguir um bom salário, conseguir sustentar uma família sem preparo, sem um curso, sem alguma qualificação, é ainda mais difícil. Né? E assim, isso é importante falar
para a nova geração, e talvez o Abner possa mencionar um pouco sobre isso também, porque essa molecada não quer fazer isso, mas também os pais precisam entender que eles precisam orientar os filhos sobre isso, eles precisam viver isso, parar de reclamar da vida, porque, de alguma forma, isso é parte da vida adulta, dá trabalho mesmo, ganhar dinheiro dá trabalho. Eu me lembro que quando eu queria ir para o seminário, estudar teologia e me tornar pastor, uma das missões que meus pastores me deram antes, eu fiquei aguardando 3 anos nesse processo, foi: você precisa arrumar um emprego. E você precisa trabalhar. E eles falaram: você precisa aprender a lidar com um patrão chato. Você precisa aprender a ouvir não. Você precisa aprender a cumprir horário. E essas coisas me ajudaram depois a chegar mais maduro um pouquinho pro seminário, ainda que bem novo, e chegar e falar assim: puxa, a vida real é difícil. E lembrar dessas questões me ajudam também a aconselhar outras pessoas, porque a vida das pessoas é realmente difícil. A gente conhece pessoas aqui na igreja que são mães solteiras que precisam bancar uma casa com 2, 3 filhos, pagar aluguel, fazer um monte de coisa, e a vida é difícil, a gente precisa lidar com isso, dependendo da graça de Deus, e trabalhar diligentemente é uma verdade bíblica também. Então eu acho que isso tem muito a ver com escolhas, né? Uma das dicas que eu acho que a gente precisa trabalhar aqui é essa questão de quais são as tuas escolhas, né? Eu lembro que quando eu fui casar com a Nath, a nossa escolha foi não gastar dinheiro com, por exemplo, casamos. Tem muita gente que já quer ter a casa num lugar. Então, em vez de a gente fazer os móveis, a gente comprou MDF, eu chamei meu sogro, porque eu não sou bom nessas coisas, e a gente montou os MDFs lá, colocou uma arara em casa. Então, a gente não tinha cozinha, a gente não tinha armário, a gente não tinha mesa na sala. Então, a vida ela é uma construção, a gente não precisa ter logo tudo de cara, né? E uma outra decisão que foi muito importante aqui sobre empreendedorismo é que todo o dinheiro que eu e a Nath ganhamos no casamento, então, a gente ganha um dinheirinho ali no casamento, né? Um presente, eu não sei, a gente transformou todo esse dinheiro. Eu investi tudo isso, a gente não tinha nada em casa, mas a gente investiu tudo no negócio da Nath. A gente pegou tudo isso e investiu no negócio, no trabalho dela, porque eu acreditava no trabalho dela, em contribuir também com esse trabalho dela, e isso acabou se tornando para nós, depois de muitos anos, por meio de um planejamento e dedicação árdua, isso acabou gerando frutos lá na frente, né? Então, muitas vezes a gente vai abrir mão de algo aqui para colher lá na frente. Legal. E o problema é justamente esse hoje. A gente quer colher agora, a gente quer trabalhar colhendo. Não existe esse trabalhar colhendo. Um pastor falou pra mim uma vez, Thiago, que você quer começar onde eu tô terminando, né? Exato. E às vezes a gente quer isso pras pessoas também, né? Perfeito. Outra frase que me lembra muito isso eu costumo falar isso para adolescentes ou jovens, eu falava mais quando pastoreava essa geração, que isso de, eu preciso fazer o que eu amo. E eu sempre falava: cara, por que você não ama o que você está fazendo? Para depois ir construindo oportunidades, porque não existe o fazer o que eu amo. Tudo que a gente faz, principalmente na questão do plantar, cara, é preparar a terra, depender do tempo, trabalhar, olhar, observar, cuidar, espantar os bichos lá da plantação, tudo isso dá trabalho. Então, se eu não amar fazer isso, primeiro, eu vou estar descumprindo um ensinamento bíblico de fazer tudo que eu estou fazendo não para homens, mas para Deus, como fala Colossenses 3, e principalmente eu vou estar trabalhando em ingratidão, falta de contentamento. Então esse desafio ele é muito, muito árduo, assim, de colocar na tua cabeça ou pensar sobre lá na frente, né? Poxa, vou trabalhar agora, vou amar, é difícil, tem que acordar de madrugada, tem que acordar cedo, mas é o trabalho, é a responsabilidade que eu tenho que assumir agora, que eu tenho que fazer agora. Faz parte do processo da vida e não tem como burlar isso, não tem atalho, é o que Provérbios 21:5 diz. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Mas o apressado sempre acaba na miséria. E dentro desse planejamento também, a gente não pode gastar muito tempo com isso, mas tem essa coisa assim, o cara trabalhou 2 anos na empresa, 5 anos, não, agora eu vou pro exterior. Que ele acha que lá no exterior... Ou seja, isso não é um bom planejamento. Porque o bom planejamento é eu construir em cima dos tijolos que eu estou colocando. Eu estudei, eu vou trabalhar na área, eu tô construindo isso. Depois de 20 anos, 30 anos, eu vou começar a colher muitos frutos disso. Mas se as minhas decisões, elas são decisões que não são construídas uma em cima da outra, eu estudei isso, mas eu fui trabalhar com outra coisa. Aí eu viajei para o exterior, fiquei 3 anos no exterior, mas não consegui continuar lá, tive que voltar para o Brasil. Aí eu volto, começo do zero de novo, não tenho mais nada, porque eu vendi tudo. Você está entendendo? Não é um bom planejamento.
né? Então, É cheio de recomeços, né? é cheio de recomeços, é tudo recortado. Sempre volto na parte do semear de novo. Não são boas decisões. E, mais uma vez, isso revela problemas de coração. Boa. Né? Então, tem muita gente vivendo isso. E em crise, questionando a Deus, dizendo assim, mas Deus, por que o Senhor... não... E Deus falando assim, cara, não há nada de errado comigo, né? O problema está em você. Eu já puxo esse gancho, então, para a gente falar sobre o segundo tópico, que é gastar com sabedoria, né? Quais são não sei, dicas ou experiências de como gastar o nosso dinheiro, que não é nosso, que é um empréstimo que Deus nos dá, com sabedoria, saber administrar isso bem. Legal. Eu estava lembrando do texto de Lucas 14, que Jesus vai falar: qual de vocês que se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. E se lançar alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virão rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber quanto a gente ganha, quanto a gente gasta e começar a aprender a olhar os números. E eu quero dizer que isso é uma verdade até para as pessoas que não se consideram boas com números, porque é um princípio bíblico. Então, isso aqui é para quem entende do assunto, para quem manja, para quem é economista, para minha esposa, mas a Bíblia vai dizer que nós precisamos aprender a planejar, né? Então, para a gente gastar da forma correta, a gente precisa antes sentar, saber quanto ganha, saber quanto pode gastar. E, João, a gente é meio que indesculpável nesse sentido, porque hoje tem tanto aplicativo, tanta plataforma, que você joga os números e ela te aponta, X% daquilo. Então, cara, antigamente, acho que você falou, né, que sua mãe era no caderno, era na raça ali. Mas eu não sei fazer isso. Cara, tem tanto aplicativo gratuito que você pode baixar no seu celular, você coloca ali os valores que entra, você vai marcando aquilo que você sai, ele te dá um relatório dos seus gastos. Então, a nossa geração é uma geração indesculpável nesse sentido de gestão financeira, né? Importante. Eu achei muito legal o que o João falou, porque tem um texto também lá em Provérbios que diz que você precisa se esforçar para estar atento às tuas ovelhas, ao teu rebanho, saber como eles estão, né? Porque o rebanho representava ali os seus bens materiais, a sua riqueza. Então você precisava se atentar para aquilo e contabilizar aquilo muito bem, né? Mesmo que seja pouco ou muito, não interessa, né? Eu nasci numa família que talvez muita gente está pensando assim, mas eu ganho tão pouco, e meu pai sempre ganhou muito pouco. Você falou sobre isso, né, da tua família. Nossa família era muito simples. Eu lembro de uma vez que minha mãe, ela escreveu uma oração porque a gente não tinha dinheiro para comprar um casaco para mim. Tava frio lá no Rio Grande do Sul, a gente não tinha dinheiro. E Deus me abençoou com um casaco um dia. É um presente que eu ganhei, minha mãe chorou muito, né? Deus mostrando o cuidado dele, esse tipo de coisa acontece. Mas o meu pai, ele conseguiu administrar muito bem, nunca assumiu dívida, nunca faltou, sempre foi na ponta do lápis. Inclusive ele era muito bom de contabilidade, ele fez faculdade de contabilidade, e eu admiro muito a maneira como ele cuidava das coisas dele, tudo na ponta do lápis, tudo anotado. Se for ver, até hoje nós temos as planilhas dele, e ele conseguiu fazer milagre com o pouco. Eu acho que esse é o grande segredo. A questão não é quanto você ganha, né? Mas aprender a viver dentro daquilo que você ganha, e talvez para ganhar mais, estudar, se dedicar para, aos poucos, ao longo do tempo, né, conseguir talvez ter um salário melhor e tudo mais, mas cada coisa a seu momento. Eu vejo que tem muita gente que não tem essa organização na ponta do lápis e se torna refém do cartão de crédito. E o cartão de crédito é um ditador, porque a partir do momento que você entra no juros rotativo, ele é altíssimo. Você se torna escravo dele, isso te consome. Então, por exemplo, no começo, para mim e para a Nath, no começo do nosso casamento, o dinheiro era muito apertadinho. Para todo mundo saber, eu vou abrir o jogo aqui. Gente, durante 10 anos da Red eu não tive aumento. 10 anos, meu aumento aconteceu ano passado. A Red já tinha ultrapassado 5 mil pessoas e eu ganhava o mesmo dinheiro de quando eu comecei na Red, quando eu tinha acabado de casar. Então foram 10 anos sem aumento e eu não tinha condições de bancar minha casa, mas minha esposa foi trabalhando, a Nath na época ganhava muito mais do que eu, e ela foi crescendo e a gente fazia na ponta do lápis. Então até hoje, né, que nós temos uma condição melhor, é tudo na ponta do lápis. E eu vejo casais que não tem na ponta do lápis e que não fazem o que o Taveira faz, de juntar tudo, e o próprio Gustavo Cerbasi, né, que nem fala como cristão, o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é muito bom,
Inclusive, um parênteses, gente, educação financeira é importante, tá? Ninguém tá falando que não pode buscar educação financeira. Pode buscar, ler livros, tem que tomar cuidado com o tipo de leitura, mas a gente foi lendo, a gente foi estudando. Por exemplo, até hoje, eu e a Nath, assim, no fim de semana, a gente tem uma regra. A gente pode sair uma vez para comer fora. O resto a gente vai comer em casa, a gente vai comer barato, a gente vai fazer a nossa própria comida. Mas eu vejo casais que nem têm tantas condições, mas sai toda hora. Cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito. Não, peraí. Então, gastar planejadamente, né? Nós podemos sair uma vez por mês, uma vez por semana. Cada família vai entender qual é a sua realidade e a gente tem que estar disposto a baixar o padrão. Eu acho que esse é o problema de muita gente. Ah, mas eu moro em Indaiatuba, né? Ah, mas o meu grupo de amigos, eles tomam o meu PG. meu PG, não sei o que. Cara, não, isso não é motivo de vergonha, isso é motivo de orgulho. É aprender a baixar o padrão e dizer, gente, nós vamos ter que abrir mão disso, nós vamos ter que abrir mão disso, temporariamente, durante esse tempo, nós vamos trabalhar, nós vamos planejar, nós vamos poupar. E sem ter vergonha, né, Thiago? Isso é por fidelidade a Deus, né? É uma atitude admirável, na verdade, né? Não é nem só a questão da vergonha, mas, poxa, um amigo meu fala isso, eu falo, uau, que maturidade que esse casal, esse cara tem, né? Legal. E o terceiro ponto que a gente tem é sobre essa questão de guardar com propósito, já que vocês falaram, né, de administrar bem. O que seria? Qual é a diferença de acumular, poupar, guardar? Tem que ter um propósito para eu ter o dinheiro guardado ou posso ter só para garantia? Lembra que você falou nessa questão da ansiedade? Não, Deus me livre lá na minha conta e não ter um troco lá dentro. Como é que é essa relação? Eu acho que o ponto está sempre no coração, né? Então eu estou guardando exatamente por quê? Como ser um bom mordomo do que Deus me dá sem depositar a confiança naquele recurso, né? É lembrar que por trás do saldo tem um Deus que está cuidando, né? Deus que me deu condições de conquistar. Então não é só o meu esforço, mas eu só posso me esforçar porque Deus me deu saúde, porque Deus me deu um emprego. Então lembrar que aquilo que eu guardei, ou que eu consegui guardar, no final das contas, foi Deus quem me deu, Deus quem está provendo. Então já começa com uma medida de coração. E pensar assim, por que eu estou realmente guardando isso? Eu estou guardando isso para eu me sentir bem, para eu me sentir confortável, ou eu estou guardando isso porque essa é a melhor forma de ser um mordomo do que Deus me dá, eu estou protegendo a minha família, eu estou planejando algo que vai ser bom para o meu futuro. A gente precisa pensar bastante, até muito lá na frente, a gente talvez nem consiga falar sobre isso, mas até em aposentadoria, por exemplo, porque muitas pessoas, e isso é um dado real do nosso país, a gente falou sobre isso em um dos cursos aqui da igreja, apenas 1% dos aposentados hoje consegue viver apenas com a aposentadoria, com tudo que tem da aposentadoria, né? Tem alguns que têm outros complementos e tudo mais, mas a maioria das pessoas, quando aposenta, precisa cair o padrão, porque a aposentadoria é muito menor do que o que eles viviam e eles não se planejaram para isso, né? Então a gente também precisa pensar, ter um pensamento de longo prazo. A vida que eu tenho hoje precisa bancar o meu futuro de alguma forma, né? Agora uma pergunta difícil, assim, qual que é o limite do guardar para que eu não perca a sensibilidade da dor do outro? O que eu estou dizendo com isso? Quanto eu devo guardar? O que significa prudência e segurança? E o que significa egoísmo, falta de generosidade? Porque assim, quando a gente fala de guardar, e isso é totalmente bíblico, agora como entender o limite disso assim? É só guardar, guardar, guardar e gente ao meu redor precisando, passando por necessidade? Como entender isso? Eu acho que a gente já junta os dois pontos, então, né? Sobre guardar e sobre ser generoso também, doar com generosidade. Isso que tu falou, me lembrou muito do meu pai, que ele era um cara que o dinheiro nunca estava em dia, vamos dizer assim, mas ele nunca deixava de ajudar quem passasse do lado dele. Nunca, assim. Até hoje, é até constrangedor, assim, o modo como eu vejo hoje, como eu vi antigamente, né? Mas ele nunca ia na casa de uma pessoa sem levar um pão, sem passar na padaria e comprar um queijo e um presunto. Ele fazia no fiado da padaria dele lá, mas ele nunca chegava na casa de alguém sem nada, assim. E muitas vezes ele acolhia famílias da igreja, pessoas com necessidade, que ele também estava vivendo essas dificuldades. E isso eu admirava muito, assim, sabe? Eu acho que talvez uma desmedida ou de saber, poxa, eu não tô guardando porque eu tô ajudando o outro. Tem esses contrapontos aí que você tá falando, né, cara? Eu acho que essa pergunta do Abner é muito boa, né? Porque há uma diferença grande entre poupar e acumular. Eu creio que poupar, a gente está usando a palavra aqui, guardar com propósito. É um propósito claro. É uma reserva de emergência para um eventual problema,
acidente, uma enfermidade, e guardar com o propósito também pensando na aposentadoria. A gente não pode depender da aposentadoria do governo, né? A gente não vai entrar nos méritos na questão do INSS e tudo mais, da Previdência Social, mas a gente deve pensar a respeito do nosso futuro e nos preparar para o futuro. Mas também devemos tomar cuidado para que isso não tome uma proporção que não deve. Então eu acho que a grande medida aí é eu não deixar de ser generoso. A generosidade nos ajuda. Duas coisas. Eu acho primeiro entender assim que por mais que hoje a gente tenha uma conta no banco, por mais que hoje a gente tenha uma geladeira que preserva os alimentos, isso às vezes cria uma falsa impressão de que é nós que precisamos garantir a provisão, né? E não é. O povo que viveu lá no deserto recebia de Deus o maná diariamente, e esse mesmo Deus provedor continua sendo o nosso provedor. Hoje ele não provê jogando maná lá do céu, mas ele provê por meio do salário, ele provê por meio do trabalho, ele provê por meio das oportunidades que ele tem nos dado. E ele é o Deus provedor, e é ele que está... Lá, 1 Timóteo 6, Paulo diz isso, né? Que ninguém coloque a sua confiança no dinheiro, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Então, é para nós e para repartir, ele diz, sejam ricamente generosos. Então, a gente precisa aprender a guardar com o propósito de ter para abençoar os nossos, mas também para repartir com aqueles que precisam. Então, não acumular de maneira egoísta. Eu tenho muito mais do que eu preciso e eu estou acumulando quando tem pessoas ao meu redor que precisam. Então, o Jonathan Sachs diz isso, com a riqueza vem a responsabilidade. Quanto mais rico você é, maior a tua responsabilidade de abençoar a tua comunidade. Isso é extremamente bíblico. Quem é rico tem um compromisso com a comunidade. E Jó vai mostrar isso muito, né? De que ele estava completamente comprometido com a comunidade dele, ajudando todos, porque Deus tinha dado uma responsabilidade a ele por meio da riqueza. Agora, generosidade não é só para o rico, é para todos, né? Cada um no seu... Eu acho que eu tenho até um exemplo muito legal. Quando a gente estava fazendo a obra da Red, o Abner estava até lembrando agora, que a gente estava desafiando as pessoas a contribuírem, né? E uma pessoa que nem é da Red, admirador da Red, estava acompanhando as mensagens da Red, foi muito tocado e deixou R$20 no envelope lá no estúdio da Nath, por baixo da porta, com uma cartinha, dizendo, olha, eu admiro muito o que Deus está fazendo na Red, eu quero fazer parte disso, eu acredito nisso, eu não tenho dinheiro, mas isso foi tudo que eu consegui, R$20. Eu fiquei tão tocado, emocionado, não sei quem é essa pessoa, foi anônimo, mas para mim aqueles R$20 representam mais do que R$200 mil. É um memorial da nossa história. É um memorial da nossa história e eu mandei fazer um quadro, infelizmente o quadro não está aqui, mas depois eu posso postar e mostrar para as pessoas isso. Eu fiz um quadro com a cartinha, com os R$20, mostrando ali o cuidado de Deus e mostrando ali o coração de uma alma generosa. E a Bíblia diz que a alma da pessoa generosa, a pessoa generosa prosperará, será abençoado. Quem é generoso será abençoado. Mais alguma observação sobre a questão de poupar? Eu acho que essa questão de generosidade, né, pelo que o Matos, e através do exemplo que ele acabou de passar, é que a generosidade ela tem muito mais a ver com a qualidade do que com a quantidade, né? É isso, cara, R$20. Eu não sei quem é, a gente não sabe quem é essa pessoa, mas talvez R$20 significaria muito no dia dela, no mês dela. O João estava compartilhando, né, de um pastor de uma igreja que recebe um valor muito menor, né? Então, pra gente, R$20 pode parecer pouco. Para essa pessoa, era tudo. Então, eu acho que a generosidade genuína, ela revela a qualidade do nosso coração. Não necessariamente a quantidade do que eu tenho e o quanto eu posso me orgulhar disso. Eu ajudei com, sei lá, com todas as cadeiras da nossa igreja. Legal que Deus te deu a possibilidade para que isso aconteça, né? Mas esses R$20 nos impacta e nos traz à memória que generosidade tem a ver com a qualidade do nosso coração, com a qualidade da nossa entrega, do que necessariamente com a quantidade. Posso lançar uma polêmica rapidinho? Pode. Vocês acham que rola muito a questão de ação social? Porque eu estou envolvido na rede social da igreja e tenho visto essa questão de muita generosidade de muitas pessoas, pobres e ricos. E uma das coisas que eu tenho lutado ou conversado é sobre o fato de ação social não é hobby de gente rica.
O que vocês acham disso? A gente precisa desconstruir essa ideia de que generosidade é algo para os ricos. A gente precisa repensar isso. A generosidade é para todos nós, porque a generosidade ela não é norteada pela calculadora, ela é norteada Pelo coração. pela cruz de Jesus. Nós olhamos para o Deus que deu tudo por nós e Paulo diz exatamente isso lá em Coríntios. Ele diz assim, que assim como ele deu tudo, que vocês também possam ser ricamente generosos e o Deus da provisão vai abençoar vocês de maneira abundante, de maneiras muito especiais. Então, a generosidade é para todos. Tanto que Jesus destacou a viúva, né? Tinha gente dando grandes quantias, mas Jesus destacou aquela viúva que deu uma moedinha. Mas aquela uma moedinha representava o Os lugar... R$20 da Red aqui. Representava o lugar que Deus ocupava na vida dela, era tudo que ela tinha, né? Então, o Novo Testamento agora reorienta a nossa generosidade, não mais por 10%, mas muito mais do que Isso. E o dízimo, então? Vamos entrar nesse tema aí já. Ó. Ele ainda é para hoje, você deu um spoiler já. Vamos olhar de uma forma bem objetiva também para essa questão, como é enxergado isso hoje, como a Red tem tratado isso hoje no púlpito, né? Como que a gente pode lidar com essa questão e compartilhar isso com o pessoal que está acompanhando a gente. A gente, em primeiro lugar, acho que vale citar que nós temos uma mensagem da Red chamada Dízimo não é o que você pensa. Então, se o pessoal da comunicação depois puder pôr o link aí, você pode clicar, pode assistir. Dízimo não é o que você pensa. E lá a gente explica muito bem essa questão do dízimo, que na verdade, assim, um resumo, o dízimo surgiu muito antes do povo de Israel, né? O dízimo já existia nas culturas antigas, havia esse costume, esse hábito de dedicar 10% para os deuses, né? E nós vemos isso em Abraão, muito antes de existir o povo de Israel. E depois, quando Deus está instituindo o povo, Deus coloca a questão do dízimo, que é muito além do dízimo. Um especialista fez um cálculo de que chegava a 25% do que eles ganhavam lá no Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, os 10%, o dízimo estava muito relacionado era uma espécie de imposto de Israel, né? Porque eles eram uma teocracia e Deus estabeleceu lá essa questão do dízimo como uma parte, porque assim, um resumo, né? Haviam 12 tribos em Israel. 11 tribos ganharam terra e uma tribo, que eram os levitas, não ganharam terra. Eles cuidavam das coisas do templo. Então Deus instituiu o seguinte, olha, todo mundo vai separar aí 10%, que é para os levitas que não ganharam terra, e não só para os levitas, mas para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros, e para também custear toda a questão relacionada ao culto, né? Então, lá em Malaquias 3, quando fala assim, vocês estão roubando de Deus, é porque eles estavam literalmente roubando, porque o dízimo era um imposto, era algo que eles deviam, eles tinham que fazer, era uma obrigatoriedade. Hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o dízimo ele não é mais um imposto, ele não é algo que vem mais no nosso lerite, né, uma obrigatoriedade. Pelo contrário, o Novo Testamento, Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 9, que nós não devemos dar por obrigação. É a Bíblia que está falando. Que ninguém dê com obrigação, mas de livre vontade, pois Deus ama quem dá com alegria. Então esse papo das igrejas aí de que não, porque você não vai prosperar se não der o dízimo, que se você não der o dízimo, o devorador vai passar na tua casa e vai destruir a tua colheita, você vai gastar mais na farmácia, você vai ficar doente, você vai morrer, Deus vai lançar maldição sobre a tua vida. Isso é mentira, isso é manipulação. Agora, o problema é que muita gente ouve isso, então o dízimo não é obrigatório, e esse é o nosso problema, que a gente sempre mede por baixo. Aí a pessoa para de dar. Então não é obrigatório. Não. A generosidade é uma responsabilidade. E no Novo Testamento, agora, o padrão, não é que Jesus baixou o padrão, Jesus elevou o padrão. Porque antes ele dizia assim, não adulterarás. Mas agora ele diz, se você olhar para uma mulher, você já adulterou, né, com esse desejo impuro. Não matarás, mas se você odiar, você já matou. Então, Jesus eleva o padrão. E na questão da generosidade, eu creio que o Novo Testamento não está permitindo que a gente baixe o padrão. Não, ele está nos convidando a elevar nosso padrão, porque a igreja primitiva
dava tudo que tinha, compartilhava tudo que tinha. E nós estamos sendo chamados agora no Novo Testamento a ir muito além do dízimo. Então, resumindo, desculpa tomar tempo, mas o dízimo não é obrigatório, mas eu creio que ele é uma medida, ele serve como uma referência para nós. Boa. E eu acho que nós devemos partir a partir do dízimo, né? Para cima do dízimo, indo além do dízimo, como eu compartilhei na mensagem, a história de William Colgate, né? Que começou com 10% e foi indo além. Agora, Thiago, mas se eu não der 10 porque eu não estou num bom momento de vida, uma mulher me mandou uma mensagem aqui dizendo, Thiago, mas eu estou num momento agora que eu não carrega esse peso. Então, paguem as contas, planejem, coloquem os pingos nos is, busquem ajuda, façam uma planilha para que vocês, no momento certo, possam ser generosos nos 10%. Então, agora dá um pouco menos, mas no momento certo, se preparando, amadurecendo, crescendo, vocês vão poder chegar lá, né? Então, não carreguem esse peso. Tem muita gente que vive esse fardo, né? Então, e aí? Legal. Falando desse assunto de igreja, eu queria jogar mais uma polêmica aqui, tá? Muita igreja se debruça sobre aquele texto, né, de que os ricos não herdarão o reino dos céus. Ser rico é um problema, e pastores ricos, como lidar com isso? Quer falar, João? Não sei se eu tô preparado para falar. Bom, eu não sou um pastor rico, mas já que você quer, né, brincando, a Bíblia não é contra a riqueza, né? A gente conhece alguns personagens bíblicos que foram ricos. Por exemplo, o próprio Jó era uma pessoa muito rica, e que Deus vai deixar claro que ele era, na época dele, a Bíblia vai deixar claro, né, que na época dele ele não tinha ninguém tão justo quanto ele, né? Só que também no Novo Testamento Jesus vai apontar e mostrar que o rico ama demais as riquezas e isso é um grande problema, né? Então, por isso que ele vai falar de... é mais difícil o rico entrar, passar pelo vão da porta lá. Então, o que a gente precisa pensar é o que está no coração do rico? É o dinheiro ou é a generosidade, né? Então, ser rico não é um problema. E agora, tocando no ponto dos pastores que você mencionou, Abner, de fato isso é um grande desafio dentro da nossa cultura e até no Brasil, porque a gente ouve muitos casos, muitas histórias, muitos escândalos de pastores que abusam das ovelhas, que pedem a prova de lealdade, que exigem que a pessoa contribua, que a pessoa dê, porque isso é honrar o seu pastor. E isso acaba gerando uma visão de que todos os pastores são assim, de que todo pastor quer abusar. E que todo pastor que tem dinheiro conseguiu o dinheiro dessa forma. Uhum. Já fui me apresentar pra alguém, assim, do tipo, você é pastor, parece que a pessoa olha meio torto, meio esconde a carteira, como se eu fosse pastor e corintiano. É pior, duas coisas juntas vão me roubar, né? Mas essa não é a realidade. Existem muitos pastores que são abusivos, mas assim, sem medo de errar, talvez 90% dos pastores do nosso país vivem com muito pouco, muitos deles, talvez a grande maioria, precisam trabalhar em outra coisa e não conseguem sustentar no ministério. Então tem muita gente muito fiel, muito comprometida. Há pouco tempo atrás eu fui fazer uma viagem missionária no interior do Amazonas, próximo a Manaus, com pastores ribeirinhos. E tem um caso de uma igreja lá, de uma comunidade, que a entrada do mês é R$17. Então, assim, todo o orçamento da generosidade daquele povo é R$17. Tem pastores lá que, com R$300, ia fazer uma diferença na vida da família dele, né? E estão ali comprometidos por amor a Jesus, por amor às pessoas. Várias histórias de que eles tiram do sustento para ajudar uma família carente. Então, falar sobre os pastores que são ladrões, e isso é uma grande realidade, não podemos esquecer que essa não é a realidade de muitas comunidades, de muitas igrejas. Então tem muita gente muito séria também fazendo isso. Tem um mal danado no Brasil hoje que se chama teologia da prosperidade, né? O que é a teologia da prosperidade? É esse ensino de que Deus vai nos abençoar materialmente se nós tivermos fé, né? Então, muitos pastores têm manipulado pessoas e enriquecido em cima desse falso ensino, colocando um fardo pesado sobre as pessoas para que elas deem, nessa relação de barganha com Deus, né? Onde Deus ele não é um fim em si mesmo. Deus ele é um meio para um fim. Então essa teologia é um problema porque eu não busco a suficiência de Cristo. Eu busco o serviço de Cristo a mim. Eu quero que Cristo me sirva. Eu quero o Jesus Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então eu dou para que Jesus me dê muito mais. Então Jesus, ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio para um fim. Eu não amo a Jesus pelo que ele é, mas por aquilo que ele pode me dar. E por incrível que pareça, essa teologia está tomando o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro, gente. A gente precisa
acordar para isso, e isso tem se misturado com a fé, permeado as igrejas, e esse ensino tem se tornado cada vez mais sutil. Existe agora a nova teologia da prosperidade, que é a teologia da prosperidade emocional, do você é incrível, você é especial, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser reconhecido, você tem... Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, e entender o que a palavra de Deus diz sobre isso, né? Então, fiquem atentos a essa questão da teologia da prosperidade, mas ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que a Bíblia nos chama a sermos generosos, né? Abraão era também um homem rico, né, como tu disse, mas Deus disse para ele, olha, eu vou te abençoar, mas Deus disse para ele, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Então nós temos uma responsabilidade de ser uma bênção. E aí uma das coisas que eu vou abrir o jogo também, sobre a rede, né, já que a gente está falando de igrejas e pastores ricos e tudo mais, como que funciona as finanças aqui na Rede? Vamos abrir um pouco o jogo sobre isso. Nós Eu ia temos te perguntar isso mesmo, né? Porque tu foi meio duro quando tu pregou sobre isso, tu falou um pouco sobre as pessoas usufruírem e não contribuírem, agora tu falou sobre Abraão ser tu uma bênção. Como tá essa questão dentro da Rede, assim? Bom, Max, deixa eu só complementar, por favor. Muitos pastores e líderes nos escutam. E se a gente trouxe à tona, né, que o problema de uma má gestão financeira é um problema social, muitos desses pastores e líderes têm problemas com isso em casa, na sua gestão financeira, na gestão financeira da sua família. Então, respondendo como a Rede enxerga tudo isso, eu queria te pedir para dar um conselho para esses pastores também. Como criar guarda-reios ministeriais para que a igreja seja abençoada, talvez por uma pessoa que ainda não consegue gerenciar tão bem. Que dica que você daria para esses pastores e líderes que nos escutam, de princípios que a Rede tomou? sim, a dica mais importante é que os pastores não devem cuidar das finanças. O pastor não deve cuidar das finanças da igreja. Não significa que ele não deve saber sobre elas, que ele tem que estar atento, ele tem que acompanhar, mas essa área financeira deve estar na mão de alguém que tenha condições de maneira sábia, madura, um cristão maduro na fé, que possa gerir as finanças da igreja. Então a primeira decisão que nós tomamos na Rede foi que o Thiago não ia cuidar das finanças da Rede, nós teríamos um tesoureiro. Então, aqui na Rede, uma das regras que a gente colocou é que pastor não coloca a mão em dinheiro. Sabe aquela coisa que o irmão vem, eu quero dar uma oferta para a igreja. Pastor, você pode colocar lá? Não. Você coloca. Coloca na mão do tesoureiro, no gasofilácio, que é o local das ofertas, ou deposita direto na conta. Hoje em dia a gente pode fazer assim. Mas nós precisamos ter transparência nessa questão financeira. Nós precisamos ter uma excelente gestão, nós precisamos ter prestação de contas para a igreja. Fique atento, talvez você está falando assim, Thiago, mas eu estou aqui numa cidade e eu não sei se essa igreja ela é saudável ou não é. Uma das questões que demonstra uma igreja saudável é transparência nas finanças. Boa. Se não há transparência nas finanças, provavelmente não é uma igreja saudável. Tem muitos pastores, eu conheço, que misturam as entradas da igreja com as suas entradas. Vira uma empresa familiar, né? E tem pastor que fala assim, não, eu não tenho salário da igreja. Aí quando ele quer, ele põe a mão no dinheiro da igreja. Meu Deus. Então, mas gente, isso acontece aqui em Indaiatuba. Igrejas que não têm, eu nem devia ter tocado nesse assunto, fazer um corte aí, mas igrejas que não têm transparência financeira. E o pastor pega dinheiro e os membros estão meio assim. Caiu um escândalo semana passada de uma igreja famosa, um movimento famoso, que o líder é muito famoso, mas não tem transparência financeira. Ele pega dinheiro, Então, assim, como funciona na Rede, né? Existe tesouraria, existe diretoria, existe conselho fiscal, os pastores... Assembleia, onde há a prestação de contas de tudo que foi gasto, onde foi gasto, tudo com nota fiscal, todas as despesas planejadas, orçamento, tudo isso disponível para os membros da igreja conhecerem, né, aqui no escritório, junto com o tesoureiro. Então, assim, tem transparência e prestação de contas de tudo. E os pastores não veem o dinheiro. Os pastores recebem um salário que foi determinado pela diretoria da igreja. Não são nem os salários, nem os pastores que determinam o salário que vão receber. A diretoria da igreja que toma essas decisões e, como eu disse, foram 10 anos, né, sem ganhar um aumento. Então a Rede é muito séria nesse sentido, né? E a Rede entendeu, então, ano passado, que ela deveria fazer uma atualização, uma pesquisa salarial para realmente atualizar o salário dos pastores, pagar da maneira devida. E eu vou confessar agora uma coisa para vocês. Tem sido muito difícil gerir a Rede, porque a Rede ela cresce em quantidade,
mas ela não cresce financeiramente no mesmo ritmo que ela cresce em membresia e frequentadores. Então hoje, no total de frequentadores, a gente já tem mais de 6 mil frequentadores. Né? Porque hoje tem esse público que vem uma vez por mês, tem uns que vêm todo domingo, tem um que vem um domingo sim, um domingo não, né? Mas no total já ultrapassa 6 mil pessoas, né? Membresia, a gente tem mais talvez de 4.500 pessoas, talvez até mais, eu acho, tem que ver os números exatos. Mas nós fizemos ontem um cálculo, porque a Rede tem sofrido nessa questão financeira, de que nem 20% dessas pessoas contribuem. Gente, nem 20%. E isso, para mim, demonstra o outro extremo. A gente está falando de igrejas que abusam dessa questão financeira, e aí vem uma igreja que é séria nas finanças e que não põe essa carga e esse peso sobre os membros, e aí os membros fazem assim, ó... Então, membros que abusam da igreja. Membros que abusam da igreja. É o contrário. Por quê? O teu filho tá aqui no Kids. O Kids é espetacular. Cara, rapidinho, eu sempre falo quando eu vou apresentar a Rede para algum pastor, daquela conta que você falou, que eu acho que cada domingo custa $5... $1 por criança. $1 por criança, né? Cara, isso é absurdo. Flutua, Todo domingo são 800 crianças por domingo. Faz a conta. Exatamente. Fora o custo dos pastores da nova geração. Não, conta pra mim. Enfim, o Abner custa caro, né, gente? Não, o ministério do Abner custa caro. Não vou falar brincadeira. Mas hoje nós temos uma equipe aí de mais de 36 pessoas, com carências ainda de precisando contratar mais gente, mas não temos condições. Várias áreas da igreja precisando de melhorias, de aperfeiçoamento. Atendemos 850 crianças por domingo, 300 para adolescentes por domingo, mais de 4.500 adultos aqui. Então, gente, que loucura, né? E assim, os membros não contribuem. Então, é como se você estivesse consumindo, usufruindo, exigindo. Exigindo ainda. Tem gente que exige, eu quero estacionamento, eu quero um culto no horário, eu quero uma pregação boa. Quem vai pregar hoje? Né? É uma experiência própria, né? Pais que reclamam no Kids da marca da massinha. Não é possível que vocês estão comprando. Tem marcas melhores, vocês estão comprando uma marca muito barata. Sim. Cara, gente, de um lado, pastores que abusam da igreja, de outro lado, membros que têm abusado da igreja, exigindo, achando que isso aqui é um clube, né? Que eu venho, usufruo, mas eu não tenho compromisso com essa comunidade. Então, acho que o meu desafio, para a gente não se alongar, né? Que nosso podcast está longo, é, gente, busque a Deus e ore sobre esse assunto. Eu quero colocar um desafio para que você desperte para essa necessidade, responsabilidade que você tem como membro de contribuir nessa comunidade, não só pelo que a igreja está pedindo, mas pelo que a palavra de Deus ensina, pela responsabilidade como cristão. Então, é necessário contribuir, sim, na igreja local, e por meio da igreja local, a igreja também abençoa a comunidade, né? Você não está só contribuindo com a igreja, mas com a comunidade. Nós temos o Rede Social que apoia hoje várias instituições. São 10 instituições diretas, fora as instituições indiretas. A gente fez uma conta rapidamente sobre isso. São aproximadamente 20 mil pessoas da cidade de Indaiatuba que têm uma relação com a gente, por meio das instituições ou diretamente aqui. Então veja que nós estamos falando de que nós cuidamos aqui de 6 mil pessoas, mas tem mais 20 mil pessoas sendo abençoadas por meio... E o online. E o online, sendo abençoados pela Rede, milhões de pessoas ao redor do mundo sendo abençoadas através da Rede. E se a Rede é importante para você, se você ama a Rede, acredita na Rede, invista nisso. Seja generoso e compartilha isso com outros membros da igreja, com pessoas ao teu redor, teus amigos, dizendo assim, gente, nós precisamos fazer parte disso, isso é uma responsabilidade, né? Então, a gente fala muito sobre encontrar uma igreja saudável, mas você é um membro saudável? Boa. Porque tem um membro consumista, né? E tem um membro que é aquele membro comprometido. Né? Então, eu quero te convidar a ser um membro saudável, também contribuindo na igreja, porque dessa maneira nós podemos crescer, fazendo a obra, a missão de Deus, esse é o objetivo, e a Rede nesse sentido é muito séria nas finanças, mas é uma pena que nem todos os membros têm essa consciência, essa maturidade, essa responsabilidade. Gente, é isso. Eu acho que é um assunto que nunca tem fim. Falar sobre dinheiro, ele envolve a vida pessoal, a vida relacional, a vida da igreja, profissional. E eu queria pedir para vocês destacarem coisas bem pontuais daquilo que a gente conversou aqui agora, para a gente já partir para o nosso fim aqui, para não estourar tanto mais o tempo que a gente tem. O que vocês querem destacar de tudo que a gente conversou aqui agora? Um destaque, uma coisa que chamou a atenção? Legal. Eu acho que eu saio daqui inspirado por isso, né?
que falar sobre finanças não é falar para o rico. Falar sobre finanças é falar para qualquer um de nós, seja em qual nível social, financeiro você se encontra, né? E depois desse apelo, desse clamor da nossa igreja pela maturidade dos nossos membros, lembrar que essa generosidade tem muito mais a ver com a qualidade daquilo que eu entrego, daquilo que eu quero experimentar com a minha igreja, daquilo que eu quero fazer parte, que eu quero construir com a Red. A gente está construindo uma igreja, essa igreja nunca para de ser construída. Eu não estou falando da obra física, né? Estou falando da nossa visão, da nossa missão com a cidade. E esse convite de fazer parte dessa construção, não só de entrar num barco que a gente está ali aos trancos construindo, mas arregaçar as mangas financeiramente, se envolvendo nos projetos sociais, nos ministérios da nossa igreja. Isso tudo é generosidade, isso revela a maturidade do cristão, do discípulo de Jesus. O meu ponto é que tudo que a gente falou aqui, relacionamento, generosidade e tudo mais, tem a ver com vida com Jesus, né? Então, pertencer a Jesus, andar com Jesus, também é refletido nas finanças. A gente fala sobre como nós nos relacionamos com outras pessoas, com o uso da nossa língua, o cristão não pode ter vício, o cristão não pode fazer várias coisas. O cristão que ama Jesus, que quer seguir Jesus, precisa cuidar bem do seu dinheiro. Então precisa aprender sobre isso, precisa procurar ajuda, precisa orar sobre isso, e não só orar pedindo por mais, mas para poder ser um bom administrador. Então, para ser correto com as suas finanças, pagar as contas em dia, conversar com quem está devendo. Então, tudo isso tem a ver com aquela pessoa que ama Jesus. Então, se você quer ter um relacionamento crescente com Jesus, tenha também um relacionamento crescente com as suas finanças. Boa. Eu diria que Deus se importa com a maneira como você usa e lida com o dinheiro. E quando nós vemos a conversão lá do Zaqueu, o publicano, que era muito rico, a verdadeira conversão, ela atinge todas as áreas da nossa vida, inclusive as finanças. E assim que ele compreendeu o evangelho, ele compreendeu a responsabilidade que ele tinha com relação ao uso dos recursos que ele tinha e a responsabilidade de ser generoso, né? Então, Deus se importa com a maneira como você lida com o dinheiro, e se você não tem lidado bem, reconheça, quebrante-se, arrependa-se, e se você está passando por momentos difíceis, não tenha vergonha de pedir ajuda, de buscar ajuda, de confessar esse pecado, porque deixar-se dominar pelo dinheiro e pelas dívidas é um problema do coração, né? É um pecado, mas nós temos um Deus amoroso, gracioso, que perdoa, e não apenas perdoa, mas que transforma. E Deus quer te transformar. Na minha história, eu contei essa história na pregação, eu tenho sido transformado por Deus, e como foi importante buscar ajuda. Eu quero te convidar também a buscar ajuda. Eu queria encerrar, talvez, orando, Taveira. Tá bom? Posso orar? Claro. Eu acho que eu quero orar pelas pessoas que estão aí ouvindo e talvez com o coração apertado, pensando nas dívidas, pensando em como vão pagar os boletos, pensando na mensalidade da escola, dos filhos, talvez pessoas que perderam o emprego. Eu acho que a gente precisa orar, porque nós temos um Deus provedor, né? A história bíblica nos mostra aquela viúva que ia perder tudo e, de repente, o profeta Eliseu lá foi lá e Deus encheu as vasilhas, né? Então, que Deus possa encher as vasilhas da tua casa também, se você se render a Ele. Vamos orar? Vamos, ora pra gente, por favor. Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque Tu és o Deus provedor e porque nossas vidas não dependem somente do nosso esforço, do nosso trabalho, mas o Senhor é o nosso Pai Celestial e a palavra de Deus garante que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Que nós possamos aprender a descansar no Teu cuidado, na Tua soberania, na Tua provisão, e também aprender a trabalhar a partir desse descanso, dessa certeza, dessa convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nós possamos também fazer a nossa parte, porque o Senhor nos convida a participar daquilo que o Senhor nos proporciona. E quero orar por aqueles que estão passando por momentos difíceis nas finanças, lutas com dívidas, pessoas que estão escravizadas pelo cartão de crédito, que assumiram compromissos maiores do que são capazes de realmente bancar, e hoje talvez pessoas que perderam o emprego. Deus, eu quero orar por todas essas pessoas, clamando que a Tua graça as alcance, transformando a vida dessas pessoas, o coração, ajudando elas a encontrar
apoio, sustento, ajuda para saírem desse momento, planejarem, pagarem as contas, conseguirem um emprego. E a minha oração é que o Senhor a sustente, que o Senhor seja esse Deus provedor, provendo ricamente e sustentando e nos guiando, Pai, nos desafios que nós temos, todos nós enfrentamos. Que o Senhor seja soberano, continue sendo soberano, poderoso, amoroso e cuidadoso na vida dessas pessoas, demonstrando o teu cuidado de maneira tangível também. Cuida, coloca paz no coração dessas pessoas, Deus, é a nossa oração. Também abençoa a nossa igreja na área das finanças, trazendo esse senso de responsabilidade à nossa membresia, para que eles se tornem generosos e participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Oramos assim, gratos por esse tempo, por esse tema tão importante, urgente. Oramos em nome de Jesus, aquele que deu a vida, deu tudo por nós, tão generoso. Jesus é a nossa referência. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? É isso. Você que acompanhou a gente até esse momento, a gente quer agradecer demais, quero agradecer demais a vocês também que participaram disso, o pessoal que monta, que organiza, que filma, que grava, que edita isso tudo pra gente, muito obrigado de verdade. E você que está assistindo, eu vou pedir só uma coisa para você: compartilhe esse conteúdo com quem você acha que realmente precisa. Às vezes é o marido que quer compartilhar com a esposa, quer dizer para ela que ela gasta muito e não tem coragem, manda esse vídeo para ela, ou a esposa também quer mandar para o marido, olha, assiste esse vídeo aí, enfim. E você também pode curtir, se inscrever no nosso canal. A gente está se dedicando muito para gerar conteúdo, para abençoar a sua vida e te preparar e te dar ferramentas para poder viver sua vida cristã mais próxima de Jesus e cumprindo aquilo que é a visão da nossa igreja, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então Deus te abençoe, muito obrigado por estar aqui com a gente até esse momento, e pode deixar um comentário aqui que a nossa equipe também vai responder e conversar com cada um de vocês. Valeu, um abraço. Senhores, pessoal. Obrigado, até mais.